nações, sobre o universo. Ele está acima de tudo, acima de todos. Por isso, todos vão de vê-lo. Todos vão de ver quão grande é o nosso Deus. E Jesus, o Filho dele, deixou os céus para nos encontrar. Deixou os céus para morrer em nosso lugar. Tanto amor assim nós não podemos expressar, ou comparar, ou mensurar tamanho amor. Ele veio em nosso resgate. Nós estávamos perdidos, e Deus, por amor a cada um de nós, enviou seu único Filho para estar aqui, mostrar que é possível servir a Deus e marcar a sua trajetória de caminho ao céu. Vamos estar cantando.
que Ele é Jesus, o grande Filho de Deus. Então uma coisa vai acontecer e acontece a cada instante: os reinos se abalam, os povos se curvam e vão se curvar na volta do Senhor Jesus, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e vai dizer que só o Senhor é Deus. Mas para muitos que já têm seus nomes escritos no livro da vida, vai ser um dia de glória, um dia de redenção, um dia de alegria. Mas para aqueles que não têm seus nomes ainda escritos no livro da vida, vai ser um grande e terrível dia. Mas vão ter que se ajoelhar e dizer que só o Senhor é Deus. Então vamos estar cantando esse cântico: os reinos se abalam e a igreja dele o adora. E você está aqui para adorar, então o adore com todo o seu coração. Eu quero te dar agora a oportunidade de você entregar, fazer nesse momento um culto ao Senhor. O Senhor tem nos dado todas as coisas, desde o ar para respirarmos. Nós estamos aqui vivos, precisamos do ar, e Ele tem nos dado esse ar para respirarmos.
tem nos dado força para caminhar até aqui, tem dado todo o nosso sustento para podermos viver dia após dia, tem nos dado nossa casa, tem nos dado tudo, todas as coisas. É o nosso Deus, um Pai todo amoroso que nos dá. Ele é fiel para conosco. Cabe a nós retribuirmos com gratidão ao Senhor, porque dízimo, além de uma obediência, é gratidão. Um coração grato entrega ao Senhor tudo aquilo que pertence ao Senhor. Então faz desse momento um culto particular seu, na entrega do dízimo à casa do Senhor. Então faz desse momento um momento de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Deus não te cobra nada, você é livre para todas as coisas, livre para negar, até negar o próprio Deus. Mas se você decidiu servi-lo, sirva Ele com o coração inteiro ao nosso Deus. Então vamos estar cantando Eis-me Aqui, outra vez.
Nessa semana morreu uma das maiores cantoras da música de louvor ao nosso Deus, Ludmila Feber. E por anos nós cantamos, né, Ludmila Feber, né? Tantas músicas bonitas que ela cantou. E na última semana eu tinha visto ela celebrando ao Senhor a vida, a salvação. E ela falava assim: meu corpo já não aguenta mais, mas meu espírito está forte. Meu espírito está forte. Eu não consigo talvez mais caminhar, ou até respirar, cantar bem, mas a minha esperança está no Senhor. Quando eu não existir mais, eu vou estar na glória com Ele. Então a persistência dela, a força dela, a alegria de servir. E eu vi o depoimento das filhas, e quando elas pedem para as pessoas que forem no culto de celebração, não fossem de preto, porque era para ir de branco, para celebrar a alegria, não era para ir de preto, porque elas entendiam que a mãe dela tinha um ministério na presença de Deus, e ela fez isso com muita dignidade. E a gente se emociona, assim, ver filhos tão, assim, falando de uma firmeza, sem chorar, e muitas vezes a gente se emociona com essas coisas. E nós vamos estar cantando uma música de gratidão a Deus, pela letra dessa música, por aquilo que ela fez. Essa música de louvor ao nosso Deus, mas um tributo a Ludmila Feber. Então eu gostaria que você cantasse, profundo no seu coração. É a música que todo mundo conhece. Então cante com o coração essa música. Pelo vale de ossos secos. Vamos estar cantando. Sopra, Espírito. E Jesus sempre faz um renovo. Quando nós somos soprados pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações, Ele habita, nem sopra, Ele entra nos nossos corações, Ele faz uma mudança por um todo. Amém? Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Faz um
Senhor nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela alegria da salvação. Assim como disse cântico, sobre o vale de ossos secos tu tem restaurado vidas. Assim como o mundo é em pecado, pessoas no lamaçal do pecado, o teu Santo Espírito pode tocar os corações e fazer um vaso novo, Pai. Nós entendemos assim. Senhor Deus, sobre a tua igreja sopra, Pai, a cura, as feridas ainda que não foram tratadas, ó Pai, que não se fecharam. Cura, Senhor, cura todo aquilo que há de mal, ó Deus, que muitas vezes tem atrapalhado as nossas vidas a te servir melhor. Vem sobre toda a terra, Pai, a tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua salvação sobre toda a terra, Pai. No momento que vivemos uma pandemia total de todos os cantos da terra, e sai uma e vem outra, Pai, e nós estamos combatendo. Nos dê força, nos dê saúde, mas que o teu poder, a tua glória possa emanar sobre a humanidade, ó Pai. E se o Senhor quiser, pode ser dissipado todo o mal neste momento. Quantas pessoas sofrendo, ó Pai, nos hospitais, quantas pessoas em casa sofrendo, quantas pessoas nas ruas sofrendo, nos mais variados lugares, ó Deus, desde um palacete até debaixo de uma ponte, quantas pessoas sofrendo, Pai. Por isso que teu poder, teu Santo Espírito possa neste momento ser soprado sobre este vale de ossos secos que é a terra, e faça mudança, faça transformação. Nós agradecemos, Deus, pelas nossas vidas, pela vida da tua igreja, por cada um que aqui está, cada um que dizimou na tua casa, cada um, Deus, que tem sido fiel ao Senhor, tem tido um coração agradecido ao Senhor. Nós somos gratos por suas vidas, mas neste momento pedimos ao Pai, pela palavra que será ministrada aos nossos corações. Usa teu servo, o pastor Tragildo, Deus, como o Senhor sempre tem usado para entregar o teu recado aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossas vidas, amém? É um prazer ter vocês que nos visitam, deixe esse lugar mais bonito, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Tem uns visitantes que chegou para permanecer, né? É um motivo de alegria. Nós temos aí a Sara, a Helena, a Cecília, a Marilda e o Rildo, né? Ali de Cubatão, vieram para somar aqui com a gente. Que Deus abençoe. Fique de pé aí para a igreja conhecer essa família linda aí. O Daniel não deu para estar, está no trabalho? Ah, sim, então isso, ok, então semana que vem podem sentar. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e aos demais também. Então eu vejo aqui mais alguns visitantes. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. É um prazer tê-los aqui conosco. E eu quero convidar as crianças até 8 anos para que possam vir aqui à frente, Andréia, né? Para que possamos estar orando e que vocês possam ali ouvir uma palavra de Deus aos seus corações, cantando, brincando, pintando. Pode vir também, vem. Vamos orar, vamos todos colocar em pé, vamos estar orando mais uma vez, pedindo ao Senhor que esteja abençoando cada uma dessas crianças. Pai, obrigado. Obrigado a Deus por mais um dia de vida qual o Senhor nos concede. Obrigado a oportunidade de estarmos na tua casa para louvarmos, para engrandecermos o teu nome. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas crianças. Tome elas nas tuas mãos, que o Senhor abençoe. Ó Deus, abre o coraçãozinho delas, a mente delas, ó Pai. Ó Deus, para que venha entender a tua palavra cantada através de história, através de ilustrações. Então tome a tua serva Andréia nas tuas mãos também, use ela como instrumento ali nas tuas mãos, e que o Senhor, Pai, abençoe cada uma dessas crianças, abençoe os seus lares, abençoe os seus pais,
Então que o Senhor, Pai, supra todas as coisas na vida dela, dando um crescimento saudável, não apenas um crescimento físico, mas um crescimento espiritual. Então abençoe as nossas crianças, Pai. Eu peço ao Senhor também que o Senhor esteja abençoando cada um que nos visita essa noite, cada um que está assistindo também. Ó Pai, no YouTube, no Face, no Instagram, que o Senhor abençoe cada um também. Ó Deus, que aonde esta palavra, esses louvores estão chegando nesse momento, que o Senhor ilumine a mente, ilumine o coração e fale a cada vida. Pai, obrigado. Obrigado a Deus, pois sabemos que se estamos com vida, é milagre e é misericórdia do Senhor. Então muito obrigado pela tua misericórdia. E agora, Pai, quando vamos compartilhar a tua palavra, que o Senhor use esse teu servo como instrumento vivo nas tuas mãos. Ó Pai querido, e que o Senhor abra a mente de cada vida, de cada coração, para que de fato possamos compreender a sua palavra. Ó Pai, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, repreenda todo o mal. Se há alguma dor, Pai, cura em nome de Jesus. Ó Pai, se há uma ansiedade, que o Senhor também tire agora. Se há preocupações, ó Pai querido, que o Senhor tire agora também. Pai, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, ó Deus, e agora, que o Senhor faça isso também através da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, é assim que eu oro no nome precioso de Jesus, hoje e para todo sempre, amém, amém. Bom, podeis sentar. Nós estamos estudando o livro de João, nós estamos lá no capítulo 5, e o capítulo 5 de João, ele é muito interessante, ele traz muitas coisas para nós. E nós paramos no versículo 15, quando a gente observa que Jesus, ele vai curar aquele homem paralítico, aquele homem anda, apenas com a palavra de Jesus, e nós sabemos que Ele é esse que tem todo o poder, e o que a gente observa que apenas uma palavra de Jesus, aquele homem se levanta, e só que ele faz algo que não era permitido, e havia 39 regras para que fosse observado no dia de sábado, e uma delas não poderia carregar carga alguma. Mas a Jesus, ao dizer para aquele paralítico, levanta, tome a tua maca e anda, ele obedece à palavra de Jesus, ele pega a sua maca, ele vai, e isso, ele está carregando uma carga. Isso para os judeus era uma afronta, mas quando Jesus e quando a lei, na verdade, foi dada, quando ela fala de cargas, seria para o comércio, para comercializar, seria de fato as pessoas estarem indo, fazendo algo para se beneficiar, para o seu sustento, alguma coisa nesse sentido, e era trabalho que não deveria ser realizado. Mas o que a gente está vendo aqui, que na verdade esse homem não está fazendo nenhum trabalho para ter o seu alimento ou outra coisa parecida, mas sim, ele está carregando algo que lhe prendia, que lhe impossibilitara por tantos anos, por 38 anos, de não poder andar. E aquilo era uma prova de que algo extraordinário tinha acontecido na sua vida. Ele fora curado e ele está carregando aquela maca. E ele está dizendo, olha, eu vivi aqui por 38 anos, mas agora apenas por uma palavra de Jesus, eu fui curado, eu fui levantado dessa maca. Interessante, queridos, que Jesus não se revelou a ele, Jesus não falou quem era. E eu na oportunidade até disse aqui que Jesus era um homem comum, como qualquer outro homem. Jesus não tinha uma roupa especial, ele não tinha um paletó, não tinha uma gravata, e eu desde muito tempo, eu não gosto muito, a não ser se for algo bem formal, que é necessário usar um terno, uma gravata, mas a gente sabe que terno, gravata, essas coisas, era do europeu, e ele trouxe para cá, porque fomos evangelizados por eles, e aqui um calor danado, e a pessoa muitas vezes está dentro de um paletó,
e isso não é algo de fato que Jesus ensinou, é uma cultura, e essa cultura não tem nada a ver com Cristo. E o interessante é que Cristo então se vestia sobre todos, porque senão aquele homem poderia ter dito, quando os judeus lhe perguntaram, quem foi que te curou? Ah, foi aquele que estava de terno e gravata. Ah, não, foi aquele que estava com a indumentária diferente. Foi ele. Jesus se vestia igual a todas as pessoas. E o que a gente vê claramente, queridos, que ele não sabia, e ele vai dizer para aquelas pessoas que o interpelaram, dizendo por que eles estavam carregando aquela maca. E ele disse, olha, o homem que me curou. Mas ele foi ao templo, e ao ir ao templo, Jesus agora se aproxima dele de novo, porque ele não sabia quem era. Jesus não estava com a roupa diferente, porque se tivesse também, ao avistar Jesus com aquela roupa diferente, ele viria. Mas ele agora, Jesus se aproxima dele pela segunda vez, e ao se aproximar dele, Jesus vai dizer, olha, estás curado, lá no versículo 14. João 5,14, Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse, olha, já estás curado, não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. E o que a gente observa aqui, está nas entrelinhas, é que a enfermidade que esse homem teve, a paralisia dele, foi devido a um pecado. Isso não quer dizer que todas as enfermidades é por causa de pecado, mas o que a gente observa e vê que há muitos pecados que vêm, há muitas enfermidades, melhor dizendo, há muitas enfermidades que vêm devido ao pecado. Mas algo interessante, Jesus chama a atenção desse homem, e a gente não vê agora uma atitude desse homem. Jesus se aproxima dele pela segunda vez, a primeira o cura, a segunda, agora dando um alerta a ele para que não pecasse de novo, para que não acontecesse coisa pior. Mas a gente não vê uma atitude desse homem. Ele não tem uma atitude de agradecimento, ele não tem atitude de se prostrar, ele não tem atitude de dizer, não, eu vou te seguir, não, eu quero te conhecer mais. Quem é você? Tá bom, você é Jesus, mas quem é você? Não há uma preocupação dele em procurar saber quem é Jesus, nem de seguir Jesus. E assim a gente observa que, infelizmente, há muitas pessoas que querem ser curadas, querem ter os seus problemas resolvidos, querem ter, de fato, a bênção de Deus, mas não querem nem conhecer a Deus e não querem seguir a Deus, diferente de cada um de vocês que aqui estão. Porque se vocês estão aqui, é de fato porque vocês querem conhecer, querem segui-lo. E a você também que talvez está nos assistindo, se você está assistindo na verdade, é porque você de fato quer conhecer mais a Deus. E você de fato quer segui-lo. E quando eu olho para esse homem, infelizmente, ele só queria o Deus da cura, só ser curado, mas de fato segui-lo. Deixar ele tomar conta da sua vida, isso ele não fez. E pelo contrário, a gente vê que esse homem, ele sai daquele lugar e vai encontrar os judeus e vai dizer, agora eu sei quem foi. Vocês me perguntaram, eu não sabia, mas agora eu sei quem foi Jesus. E aí eu disse aqui na quarta-feira, dizendo que esse homem, ou ele foi falar com os judeus, ou com medo. E aí a gente observa que se foi por medo, ele agiu errado. Porque em Mateus capítulo 10, ele vai dizer para a gente não temer, é o homem que mata o corpo e nada pode fazer com o espírito, mas temei aquele que pode de fato matar tanto o corpo e mandar a alma para o inferno. Ele disse, a esse temei. E aí se ele ficou temendo represárias, e por certo esse homem iria sofrer algumas sanções diante da lei dos judeus, por ter carregado a sua maca, e ele talvez, querendo se livrar disso, ao invés de ser grato, ele vai correndo e vai falar para os judeus, olha, vocês não precisam mais manter esse processo contra mim, porque foi ele, agora se virem com ele. Jogou então a culpa agora para Jesus, e de fato é o que acontece, esses homens não vão atrás desse paralítico mais, e agora eles começam a perseguir a Jesus. Eles começam a, de fato, ir contra, e a gente vai ver isso no versículo 16. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado.
Queridos, algo interessante que Jesus fazia essas coisas no sábado. E que coisas são essas? Ele curava, ele abençoava pessoas. E algo interessante que a gente observa, e acabamos de cantar, o reino dele é um reino de justiça, é um reino de misericórdia, é um reino de igualdade, de bondade e fidelidade. Nós cantamos isso aqui, e a gente observa que esse reino de misericórdia, Jesus, na sua misericórdia, ele vai ao encontro daquele homem, mas isso também mostra não só o que ele faz para com aquele homem, mas o que ele faz com toda a humanidade. É ele que vai ao encontro, mesmo que o homem não reconheça o que ele fez, o que ele faz, mesmo que o homem não o adore, mesmo que o homem não reconheça quem ele é, mas foi ele, é sempre ele que dá um passo, o primeiro passo na direção do homem, porque ele quer e deseja salvar cada um de nós. Esse é o desejo de Deus. Deus não fez o homem de forma nenhuma para ser morto ou para morrer, nem fisicamente, nem espiritualmente. Deus não fez o homem para isso. Mas devido à desobediência do homem, a gente vê que por isso morremos fisicamente, mas glórias ao nosso Deus, porque Ele faz com que tenhamos vida eterna. E sabemos que a morte física, ela não termina, e nós sabemos disso por causa de Jesus. Foi Ele, porque antes de Jesus não tínhamos esse conhecimento, mas agora a gente observa Jesus abençoando as pessoas, e Ele é acusado disso, a acusação contra Ele de abençoar pessoas. Queridos, que quando eu olho para esse contexto e a gente observa o quanto a religião cega o homem. A religião que deveria ser cheia de misericórdia, ser cheia de bondade, mas a religião agora ela trava e ela diz, não, no dia de sábado não pode abençoar ninguém, dia de sábado não pode curar ninguém, mas Jesus vai dizer, olha, na verdade, o sábado, ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o que a gente observa que todos os dias foram feitos por Deus, e Ele deseja não apenas um único dia para a gente seguir, para a gente obedecer, para buscarmos as coisas eternas, mas todos os dias precisamos honrar, glorificar a Deus. Mas esses homens, apenas nesse dia, mais interessante, que Jesus ele vai confrontar essa religiosidade em todo o seu ministério. Ele vai confrontar essa realidade. Os discípulos colheram no dia de sábado para comer, e ele vai dizer, olha, no Antigo Testamento isso aconteceu também. E ele vai ele vai curar outras pessoas em dia de sábado, e ele vai dizer, olha, a esses fariseus, quando uma ovelha de vocês cai lá no buraco no dia de sábado, o que vocês fazem? Vocês vão lá e tiram ela, vocês resgatam ela. E ele vai dizer, essas pessoas não valem mais do que uma ovelha? E a gente observa a hipocrisia, então, daqueles religiosos, porque se algo era para benefício deles, eles agora cuidavam, eles tiravam, eles tinham trabalho, e esse, na verdade, que era errado, e eles faziam. E agora Jesus abençoando, mas eles começam agora a de fato persegui-lo. Interessante, no versículo 18, por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Algo interessante aqui, queridos, quando eu olho para esse texto, e aqui é um texto que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entender, porque eu tenho falado para algumas pessoas, irmãos, ele diz, olha, Deus, ele é somente um, correto? Deus é só um. Deus é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é um único Deus, não temos três deuses.
Alguns irmãos que eu já conversando com alguns, falaram assim, não, lá no céu eu vou ver Deus, vou ver o Pai, vou ver o Filho. Eu falo assim, olha, esse é o seu pensamento, mas a Bíblia, de fato, ela não nos mostra isso. A Bíblia, ela vai nos mostrar que só há um Deus. Porque senão a Bíblia, de fato, estaria nos enganando. Os escritos não estariam corretos. E aí, quando eu olho para Deuteronômio, e aí a gente observa que os judeus, na verdade, eles estão bem firmados, e eles conhecem o Antigo Testamento, eles eram estudiosos do Antigo Testamento, e lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. Então, todo israelita, ele tem essa consciência e que eles são monoteístas, isso é, a crença em um único Deus. Mas agora chega Jesus infringindo o sábado, e para isso era uma afronta terrível aos judeus, ao ele curar. Na verdade ele não estava infringindo, ele estava abençoando pessoas no dia de sábado, e para os judeus isso era algo terrível. Mas agora também, eles queriam matá-lo, também, um segundo, por blasfêmia. E a blasfêmia é porque se dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. E aí agora, qual era a blasfêmia? Que ele estava se fazendo igual a Deus, ou dizendo ser o próprio Deus. E os judeus olhando para o Antigo Testamento, não, Deus é o único Senhor. Como que esse camarada chega aqui agora, eu sei onde ele nasceu, eu sei quem são os seus pais, e ele está dizendo que é Deus? Não, de forma nenhuma, vamos matar esse camarada, porque ele está distorcendo o ensinamento a qual vem prestando, a gente vem falando o que o Antigo Testamento disse, e ele está quebrando todas essas regras, todo esse ensinamento, todos os mandamentos, e nós não podemos deixar que isso aconteça, vamos matá-lo. Mas Jesus não teme aqueles homens, e Jesus vai confrontar, e quando a gente olha agora a partir do versículo 19, nós vamos ver que Jesus vai se declarar que ser igual a Deus, ele vai dizer que era igual a Deus. E aí os discípulos, os judeus, eles viram que naquilo que ele estava dizendo, ele estava se colocando como Deus. E isso eles não aceitavam, e eles falaram, vamos matá-lo. O versículo 19 diz, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai a fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Agora, complica para os judeus, porque ele está dizendo, olha, vocês estão dizendo que Deus condena essa minha atitude, mas olha, tudo que ele faz, eu só faço porque eu vejo fazendo. E ele continua, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores que esta, para que vos admireis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Aí eles foram à loucura, aí cada vez mais ainda, porque eles têm a certeza e a ciência que o único que pode dar vida é Deus. E Jesus está dizendo, olha, eu também, ele está se fazendo igual a Deus, e ele está dizendo, olha, eu também. E na verdade, eles entenderam, não só que ele era igual, mas ele estava dizendo ser Deus. Interessante que os judeus, quando ia falar a respeito de Deus, ele falava nosso Pai. Mas Jesus, ele não falava nosso Pai, ele dizia meu Pai. E só de ele falar meu Pai, ele se coloca em uma posição de prestígio e de igualdade. E isso era inaceitável também para os judeus. Isso era uma blasfêmia. E é assim que eles consideram. E quando Jesus, ele vai dizer aqui, que assim como o Pai concede vida, e ele também dá a vida a quem ele quer,
Isso era mais uma da afronta. E ele vai dizer, porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Interessante que quando... Quem é que lá em Apocalipse fala que vai estar sentado no grande trono branco? Quem é o alfa, o ômega? Quando ele diz ali o princípio, o fim de todas as coisas, ele vai dizer, olha, eu estive morto, mas ressuscitei. E quando olhamos para isso, a gente vai observar que o julgamento é o Filho. E isso também, porque o Antigo Testamento vai dizer que Deus é o juiz. Deus é o juiz de toda a terra. E quando Jesus fala que é Ele que vai julgar, e Ele está agora aqui destruindo todo argumento dos judeus, e Ele está mostrando que, na verdade, Ele tem todo o poder. Ele está mostrando que Ele é igual, Ele está mostrando, na verdade, que Ele é o próprio Deus, é o Deus que se faz carne e habitou entre nós. E no versículo 23, Ele continua, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Outra coisa, ele está dizendo aqui, olha, eu estou aqui. Se vocês me honrarem, reconhecer aquilo que eu estou fazendo, reconhecer o testemunho que foi dado a meu respeito, se vocês reconhecerem o que eu estou fazendo, e se vocês me honrarem, olha, assim também, o Pai é honrado através de vocês me honrarem. Mas se vocês me desonrarem, vocês também vão desonrar o Pai. E a gente observa que até hoje há religiões que veem Jesus como apenas um profeta, vê Jesus apenas como um mártir, e não vê Jesus como Deus. E quando olhamos para esse texto, nós vamos observar que Jesus, ele está mostrando para aqueles religiosos, aqueles que se diziam conhecedor da verdade, ele está dizendo, olha, eu sou igual ao Pai, eu faço as mesmas coisas, e sou eu que dou a vida, eu concedo vida, olha, eu também, sou eu que vou julgar vocês, e porque o Pai entregou tudo nas minhas mãos, e agora ele continua, e ele vai dizer que, para que todos honrem o Filho. E ele está dizendo, olha, vocês precisam honrar, vocês estão nessa parte de todos precisam honrar. E ele vai dizer, e agora aquele que ouvir, em verdade, ele está asseverando, e ele diz, olha, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Algo interessante aqui, a vida eterna não é após a morte. A vida eterna é um presente de Deus, e é para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Eu pergunto a você, você tem a certeza da vida eterna? Se você partir agora, você crer que é salvo? Você crer que tem a vida eterna? A palavra aqui vai dizer que só Jesus. E lá em João 14,6, Jesus vai dizer, né, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando olhamos aqui, queridos, se Ele é a vida, e se eu creio nele, creio naquilo que Ele é, se eu honro, eu posso ter a vida eterna, você também pode. A vida eterna, ela é um presente de Deus para todos nós, é um presente de Deus para nossas vidas, e cada um precisa levar a sua mão, e agarrar e abraçar a vida eterna. E agora, ele vai dizer que é através de ouvir. Como eu abraço, como eu de fato tomo posse da vida eterna? Ouvindo e crendo. E quando ouvimos a palavra do Senhor e cremos, nós somos salvos. E aí ele diz, já passou da morte para a vida. E em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão.
Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aqui agora, queridos, o que nós estamos a olhar e vamos ver que há vários tipos de morto. Quando uma pessoa cessa a sua respiração, quando a pessoa para o seu coração de bater e o seu cérebro não funciona mais, e aí a gente vê que cessou-se a vida, a pessoa morreu. Mas quando ouvimos aqui a palavra de Jesus, que ele diz: em verdade vos digo que virá a hora que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jesus não está falando de morte física aqui, Jesus está falando de morte espiritual. Quando a gente olha para Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer: olha, nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos. Ele vai mostrar que quando o homem não tem Deus, ele está morto espiritual. E sabemos que só Jesus pode dar essa vida espiritual. E quando em Efésios, ele está a mostrar ali a respeito das nossas transgressões, a respeito do pecado, e ele vai dizer: Cristo, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, quando Jesus, ele diz aqui, pois assim, versículo 25, em verdade vos digo que a hora vem, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz. Eu estive morto um dia, não apenas morto, não morto fisicamente, mas morto espiritualmente, distante do Senhor, andando de acordo às minhas vontades, às minhas paixões carnais. Mas chegou um momento em que eu ouvi a voz de Jesus. E você talvez que já está aqui, você ouviu, e você disse: é Jesus que eu vou seguir, eu vou ouvir e vou obedecer a voz dele. E com isso você recebeu essa vida. Se você já o aceitou como Senhor, como Salvador, reconhecendo o seu pecado, você encontrou a vida. E ele diz: e agora de fato viverão. E aí nós temos uma vida física e temos uma vida espiritual. E Jesus, pensando nisso, na sua tentação, lá em Mateus 4,4, ele vai dizer: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para o espírito. E eu tenho falado aqui que é necessário, de fato, lermos a Bíblia todos os dias. Você tem lido a Bíblia todos os dias? E na verdade tem algumas pessoas que até disseram sim para Jesus, mas estão morrendo espiritualmente, porque não se alimentam da palavra, não leem a palavra, não obedecem à palavra de Deus, estão mortos. E aí é o que aconteceu de fato com os fariseus e escribas. Eles estavam lendo a Bíblia, mas não colocando em prática nas suas vidas, e eles estavam mortos. O Filho de Deus estava ali perto dele, o próprio Deus está ali, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver, mesmo com todas as coisas acontecendo, e assim vamos ver também hoje. Há muitos cristãos que estão mornos ou que já estão apagados, que estão dormindo e que estão mortos já espiritualmente, estão vendo as coisas acontecendo ao nosso redor. É pandemia, é furacão, é tsunami, é uma coisa que acontece aqui, é outra ali, e é mais um vulcão aí, erupção lá no Japão, e a gente observa, estamos vendo essas coisas, e parece que continuamos dormindo, não estamos percebendo, e assim eu vejo que muitas vezes olhamos para esses homens e vamos dizer: eles estão cegos, como que eles puderam fazer isso? Mas a gente vê hoje também, muitos estão ouvindo a palavra de Deus, muitos estão lendo a palavra de Deus, mas não estão obedecendo.
mas não estão seguindo, estão trilhando seus próprios caminhos, seguindo muitas vezes uma religiosidade sem amor, seguindo uma religiosidade sem misericórdia, seguindo uma religiosidade sem uma adoração a Deus. Pois assim vemos esses homens que na sua adoração, eles não adoravam a Deus, eles não estavam prestando louvor a Deus, infelizmente achando que estavam certos. E como eles, infelizmente, há muitos hoje, é preciso acordarmos, é preciso ver que de fato, assim como os sinais que Jesus operou naquele momento, mostrava quem Ele é, assim agora os sinais que estamos vendo acontecendo mostra que Ele vai voltar. E nós precisamos nos preparar, precisamos estar preparados. E preparado é tomar posse dessa vida eterna. E se você de fato já ouviu, e se você está vivo espiritualmente, é preciso que você obedeça. E a gente observa que Ele vai dizer aqui, a gente vê que quando Jesus estava aqui, Ele não julgou ninguém. O versículo 27 diz, Ele deu autoridade para julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Agora aqui, ele está falando de algo futuro. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. De qual ressurreição você quer fazer parte? Da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição? Lá em Apocalipse vai mostrar a primeira ressurreição. A primeira ressurreição são dos servos do Senhor, daqueles que ouviram a sua voz, que temeram a Deus, que obedeceram, que disseram não para suas vontades e disseram sim para a obediência à palavra do Senhor. Esses vão participar da ressurreição. Mas algo interessante que quando Jesus fala a respeito da ressurreição, que Ele é a vida, Ele está mostrando para aqueles homens que Ele iria fazer coisas maiores. O que é coisa maior do que curar um paralítico? O que é coisa maior do que curar um cego? Algo que só Deus poderia dar na visão, então, dos judeus, que a vida somente Deus poderia dar. E Jesus vai fazer isso, não só uma vez. A gente observa que Ele vai em vários locais, e a gente vê um dos casos mais comum, que todos mais sabem, Lázaro. Registrado em João, no capítulo 11, quando chega no versículo 25, João 11, 25, e a gente vê o seguinte, Jesus, Ele soube que Lázaro estava doente, e Ele não vai até ali, Ele chega ali depois de alguns dias, e ao chegar naquela casa, a gente observa que Marta vai correndo ao seu encontro, e ela vai, reconhece que Ele iria ressuscitar no último dia. Mas lá no versículo 25, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aí a gente observa aqui, queridos, que nesse momento, Jesus vai mostrar que Ele é Deus, porque Deus é o único que pode dar vida. E agora, Ele de fato vai ali e vai dizer para Lázaro sair para fora. E Lázaro sai. Lázaro estava morto, mas ele sai dali. E o que a gente vê, queridos, que para Maria aquilo era impossível, para Marta também era impossível. E eles vão dizer, e elas diziam, quando Ele manda levar até aonde ele estava, mas ela disse, olha, já cheira mal, já não tem mais nada ali. Mas Jesus vai até aquele local, e aí a gente observa que Ele vai dizer, Lázaro, sai para fora. E algo interessante, queridos, aquele homem sai com vida. Isso mostra
agora aquilo que ele dizia que para os judeus que ele iria fazer, para que eles crescem que ele era a ressurreição, ele é a vida. E não só isso, como outros também que ele ressuscitou, mas ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que ele é a ressurreição. E a gente observa que ele continua no versículo 30, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro. E sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviaste mensageiro a João, e ele testemunhou da verdade. Algo interessante, queridos, quando Jesus aqui vai validar agora, ele valida o testemunho que João dá a respeito dele. E qual é o testemunho que João dá a respeito dele? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E é o testemunho, Jesus agora aqui, ele está dizendo, olha, alguém já veio, deu testemunho de mim, falou de mim, e vocês na verdade não estão ouvindo. E o versículo 14 vai dizer, o verbo é Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora no versículo 14 ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João estava dizendo, Deus deixou a sua glória, se tornou homem e habitou em nós, o verbo se fez carne. Interessante que ele vai dizer, sem ele nada do que foi feito se fez, e tudo quanto se fez por meio dele, e sem ele nada disso existiria. A vida estava nele, era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas. E aí nós vamos observar que João, ele está dando um testemunho a respeito de quem é Jesus. Ele vai dizer ainda no versículo 11, no João 1, versículo 11, veio para que era seu, mas os seus o rejeitaram e o crucificaram. E ele está dizendo, olha, João deu testemunho de mim, mas vocês não estão ouvindo. E aí a gente observa que ele vai dizer no versículo 34, eu porém não recebo testemunho de homens, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quiseste alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Algo interessante, queridos, a respeito daquilo que Jesus fala de João, ele diz, ele era uma candeia que ardia e que iluminava, e a gente observa que muitos iam até ali para ser batizado por João, mas agora, o que a gente observa ali, que tudo isso que João, ele vai dizer a respeito de Jesus, porque os judeus mandaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, ir lá perguntar quem era ele, por que ele estava batizando, e ele vai dar testemunho de quem era Jesus, e ele está lembrando desse episódio que aconteceu, que está registrado do versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 28, e a gente vê aqui, queridos, algo interessante que Deus fala a respeito de João, ele era a candeia que ardia e iluminava. E olhando para isso, eu pergunto, quem é você? João deu testemunho de Jesus. João, ele falou a verdade a respeito de Jesus, que ele era Deus, era o verbo encarnado. E eu pergunto, você é uma candeia acesa? Você é uma candeia acesa? Você é alguém que arde, que ilumina as pessoas que estão à sua volta? Quem é você? Você está dando testemunho de Jesus com a sua vida, com a sua atitude, com as suas palavras? Infelizmente, alguns acham que testemunhar de Jesus é apenas colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir em direção à igreja. Não. Colocar a Bíblia debaixo do braço em direção à igreja, isso é ser religioso.
Deus não quer religioso. Deus, Ele quer pessoas cheias de misericórdia. Deus, Ele quer pessoas que, assim como João, eu e você, que nós possamos, que Jesus possa dizer isso hoje ao teu respeito, ao nosso respeito, e dizer para cada um de nós: olha como Ele arde, olha como Ele ilumina, olha como que ela ilumina no seu local de trabalho, na sua cidade, na sua rua. É isso que Deus quer falar de você, é isso que Deus quer falar de mim. E eu pergunto, qual é o testemunho que você tem dado? A sua luz de fato tem iluminado? Lá em Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer algo interessante, porque muitas vezes o que a gente vê que eu posso de fato dizer que sou religioso, mas ele chama a atenção que se a luz que há em mim são trevas, quão grandes trevas são? Lá em Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão? O que a gente observa aqui, a luz desses escribas, desses sacerdotes, eram trevas. Jesus vai dizer a eles que, olha, vocês são cegos guiando cegos. Queridos, que esse não venha a ser aquilo que Jesus fale de nós, mas que de fato possamos ser uma candeia acesa, que arde, que ilumina. Hoje, talvez você pode dizer: não, eu iluminei, eu agi, eu testemunhei, eu evangelizava. Não, agora deixa para os que estão chegando. Não, enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos glorificar, nós precisamos honrar, nós precisamos mostrar e testemunhar a respeito de Jesus. Eu vejo, queridos, que esses homens, por causa da sua religião, eles rejeitaram todo o bem que Jesus estava fazendo. E eu vejo que eu e você, nós precisamos ter cuidado para que não possamos estar agindo como esses homens, mas que possamos adorar a Deus, o Deus verdadeiro, adorar o Filho de Deus, porque se honrarmos a Ele, estaremos honrando a Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele se fez carne. E algumas pessoas já ouvi dizendo: se Jesus aparecesse hoje, assim como apareceu naquela época, nenhum de nós hoje abriríamos a nossa porta. Nenhum de nós, devido a tanta violência, devido a tantas as coisas que estão acontecendo, não abriríamos a porta, não acolheríamos Jesus. Mas o que a gente observa, queridos, que Ele agora vem de forma diferente. Ele não vem mais, agora quando Ele vir em forma presencial, em forma, quando Ele virá nas nuvens buscar o seu povo, e aí Ele virá e vamos ver de fato quem Ele é, mas Ele agora, Ele está vindo através da sua palavra, através do seu testemunho, é onde pessoas vão abrir o entendimento para ouvir a palavra de Deus através de você, através da minha vida, através de nós. Que sejamos essa candeia. Seja candeia na sua casa com os seus parentes, seja uma candeia na sua rua, na sua cidade, no seu local de trabalho, que possamos testemunhar e que possamos honrar. João honrou a Deus, honrando a Cristo, falando quem Ele era, e que assim também seja você nessa semana. Honre a Deus, glorifique, fale do amor dEle, fala da graça dEle, fala do poder dEle, e foi isso que Ele mesmo estava testemunhando. Ele disse: olha, eu sou igual ao Pai, porque eu tenho vida em mim mesmo, sou eu que vou julgar, sou eu que dou vida, sou eu que vou ressuscitar. Feche os seus olhos neste momento. Eu não sei como você está, eu não sei se você é uma candeia já, mas Deus pode fazer você uma candeia. Deus pode fazer de você
alguém que ilumine as pessoas que estão à sua volta, na sua casa. Deus pode fazer de você, assim como agiu ali na vida de João, Ele também está chamando pessoas hoje. Ele está chamando pessoas para que de fato dê testemunho dele, creia nele. Porque não tem como dar testemunho sem antes crer. Mas é preciso crer na palavra. Maravilhoso Deus, querido Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque aquilo que o Senhor estava a falar com aqueles judeus religiosos, o Senhor está falando conosco hoje. Que o Senhor é a ressurreição, que o Senhor é a vida, que é através do Senhor que temos vida eterna. E sabemos, Pai, que essa mesma palavra está sendo dirigida a nós hoje. Ó Pai, eu não sei como se encontra esse coração, essa vida. Eu não sei se eles se encontram como diz Paulo aos Efésios capítulo 2, está morto no pecado, na desobediência. Ó Pai, mas sabemos que esse que está morto no pecado e na desobediência, sabemos que a Tua graça veio também para alcançar-nos. E que Tua graça alcance esse coração, alcance essa vida. Talvez que o inimigo está dizendo, olha, você não consegue vencer o pecado, você não consegue vencer essas mazelas. Mas Cristo está dizendo que Ele pode te salvar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para dar vida. E Ele é misericordioso e Ele é bondoso. Ó Pai, e que a Tua bondade, a Tua misericórdia alcance essa vida, alcance esse coração. Venha, Pai, trazer luz a essa vida que está em trevas, pois o Senhor é a luz verdadeira. Venha trazer vida, Pai, àqueles que estão mortos no pecado. Que o Senhor venha trazer vida. Ó Pai, que o Senhor venha ressuscitar, Pai, aqueles que estão já trilhando, estão à beira do abismo, e não estão cientes disso. Que o Senhor venha resgatar, que o Senhor venha trazer vida. Ó Pai, obrigado. Ó Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício ali na cruz. Obrigado por deixar a Tua glória e vir aqui como homem, para nos ensinar como andar aqui, como vivermos aqui. Então obrigado. Ó Pai, que o Senhor nos dê força para que possamos imitá-lo, para que possamos ser cheios de misericórdia para com o nosso próximo, misericordiosos para com os perdidos, assim como o Senhor foi misericordioso para com os enfermos. Que assim sejamos nós, misericordiosos para com os que estão mortos espiritualmente. Ó Pai, ajuda-nos a ser como João, a sermos uma candeia que brilha, que arde. Ajuda-nos, Pai, que esta igreja seja candeia, que cada um membro dessa igreja seja candeia, que ilumine, Pai, que ilumine no seu local de trabalho, que ilumine na sua rua, na sua vizinhança, no seu bairro. Ó Pai, que a Tua luz esteja presente em nossas vidas. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Não nos deixe ser como esses judeus, mas nos ajuda a ser como João. Nos ajude a ser luz. Nos ajude, Pai, a sermos candeia. Tenha misericórdia. Obrigado por Tua palavra, Pai. E que nessa semana que se inicia hoje, possamos ser esta candeia. Ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, guardada, protegida pelo Senhor. E nos dê força, sabedoria e ousadia para sermos candeia, para sermos luz. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Ó Pai, que o Senhor nos dê uma boa noite, ó Deus, de refazer as nossas forças. Uma boa noite de sono, de descanso. E uma semana abençoada. Os que vão trabalhar, os que vão estar retornando aos estudos, às escolas,
proteja, guarda. Obrigado, Pai. Obrigado pelos nossos irmãos recuperados da Covid que estão aqui conosco já essa noite. Obrigado. Ó Pai, mas que o Senhor esteja agora também com aqueles que não estão aqui porque estão de Covid, Pai. Que o Senhor neutralize, Pai, esse vírus. Que o Senhor mate. Ó Pai, que o Senhor restaure a vida dos teus filhos. Para que domingo que vem venha estar conosco aqui louvando, engrandecendo o teu nome. Obrigado, Pai. Que a tua misericórdia esteja sobre nós, esteja sobre esta cidade, esteja, Pai, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil. Tenha misericórdia, Pai. É o que eu lhe peço, não porque mereço, mas é porque confio em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus abençoe você. Foi um prazer ter você aqui. A igreja tem algo a dizer aos nossos visitantes. Vamos lá, igreja. Então, voltem sempre. Lembrando os irmãos, domingo que vem, nós vamos começar o nosso culto pela manhã novamente. A escola bíblica ainda não, mas domingo que vem, nós já vamos ter a ceia do Senhor pela manhã. Então, a escola bíblica nós vamos ainda dar um tempo. Vamos ver como é que vai estar aí a situação da nossa cidade. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar voltando também com a escola bíblica. Mas domingo a gente vai ter apenas um parlamento e também a ceia do Senhor. Então, às 9 horas da manhã e à noite também, né, às 19 horas. E quarta-feira, às 19h30, estamos aqui louvando, estudando mais um pouquinho da palavra do Senhor. Vá em paz, que Deus abençoe você que já está em casa também. Deus abençoe você ricamente.